Olá, pessoal! Mais uma aula de biologia aqui no projeto Estudaê. Eu sou a professora Ludmila Furtado e a gente vai continuar falando um pouquinho mais de gene, de genética, né? Falamos aí de biotecnologias e hoje a gente vai falar sobre síntese proteica, tá? A gente vai falar aqui sobre código genético, que também é interessante para complementar os nossos conhecimentos sobre biotecnologias. A gente vai falar, pessoal, sobre estruturas hoje, sobre conceitos que são aplicados também na biotecnologia, tá? Então, a partir desses conceitos de hoje, desses conhecimentos de hoje, que estudiosos, cientistas, eles conseguiram desenvolver biotécnicas assim tão evoluídas, tão atuais, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre elas hoje também, tá? A gente vai falar hoje, né, nessa nossa aula e vamos falar na próxima aula também sobre código genético, tá? Sobre síntese de proteína. E a gente vai ter conceitos legais sobre duplicação, transcrição e tradução de proteína. A gente vai falar novamente, pessoal, sobre célula, a gente vai falar sobre núcleo celular. Então, pegando aqui rapidamente uma pequena revisão, né? A gente já falou bastante sobre células, sobre estruturas celulares, importância da célula, função da célula. A gente sabe que as células, elas podem ser procariontes ou eucariontes. As células da maioria dos seres vivos, tirando ali bactérias, né? E outros seres vivos, outros poucos seres vivos, possuem células procariontes. A maioria deles possuem células eucariontes, isto é, células que possuem um núcleo celular, né? Células que possuem ali, ó, nossa carioteca, né, pessoal? Essa membrana que protege o material genético, né? Que protege ali o nucleolo, tá? A cromatina, que é o material genético envolto por proteínas e estonas, né? Então, aí, a partir disso, a gente tem essa formação de um núcleo dentro da nossa célula, né, pessoal? Então, é só para a gente recapitular e entender aonde nós vamos chegar. Então, a gente vai falar hoje do material genético que está ali dentro desse núcleo celular. A gente vai falar de DNA, pessoal. O DNA, ele está dentro desse núcleo celular, como vocês podem ver aqui, ó, nessa figura. Ele está dentro desse núcleo celular na forma de cromossomos, né, na forma de uma cromatina muito condensada. Então, se a gente fosse descondensar, desanovelar, né, se a gente fosse como se eu tivesse com um novelo de lã, se eu fosse tirando aquela linha, tirando o DNA, pessoal, ele ia ficar assim, ó, nesse formato aqui, ó, em forma de dupla hélice. O DNA da gente, pessoal, dos seres vivos, ele está em formato de dupla hélice. E essa dupla hélice, pessoal, ela é estruturada a partir de pontes de hidrogênio, né, que é o que une essas duas cadeias para formar essa dupla hélice ali, em formato ali de hélice, tá? E aí, se a gente for olhando cada vez mais para dentro desse DNA, a gente vai ver que ele é formado, pessoal, por bases nitrogenadas. Ela é formada por nucleotídeos, pessoal, tá? O DNA é formado por nucleotídeo. O nosso material genético, a base do DNA, a base do nosso material genético é nucleotídeo. E o que é o nucleotídeo? O nucleotídeo, pessoal, é uma estrutura que é formada por um grupo fosfato, por um açúcar e por uma base nitrogenada. E aí a gente tem essa estrutura aqui, ó, que vocês estão observando aqui no slide da gente, tá? Então, a gente tem um grupo fosfato, um açúcar, que pode ser uma ribose, uma desoxirribose, se for um DNA, uma desoxirribose, se for um RNA, uma ribose. E aí, nós temos aqui a base nitrogenada, que também vai depender, ela vai variar. E quais são as bases nitrogenadas, pessoal? Elas são a adenina, citosina, guanina. Aí pode ter a uracila ou a timina. Quando a gente fala de uracila, pessoal, a gente sempre fala de RNA. Então, toda vez que eu tiver uma uracila como base nitrogenada, eu sei que eu vou ter um RNA e eu sei que o meu açúcar será uma
ribose. Agora, quando eu falo, pessoal, de timina, eu sei que eu vou ter uma molécula de DNA e o açúcar será uma desoxirribose. Eu tô falando rápido, pessoal, porque isso aqui é uma revisão, tá? A gente já conversou sobre isso, sobre a estrutura do DNA, mas para que a gente comece a nossa aula de hoje, eu preciso que a gente tenha essa revisão com relação ao nucleotídeo, o que é nucleotídeo e do que é formado o DNA. Então, lembrando, o nosso DNA, ele é formado por nucleotídeos. A união de vários nucleotídeos forma, então, a molécula de DNA, aquela molécula em dupla hélice. E ele é estruturado através de pontes de hidrogênio, tá? E aí, esses nucleotídeos, eles são formados por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. E essa base nitrogenada do DNA pode ser uma adenina, uma timina, uma citosina ou uma guanina, tá? Guardem essa informação. E a partir daí, pessoal, a gente tem, então, a função da célula. As células, pessoal, elas se duplicam, né? Vocês lembram disso? As células, elas precisam se reproduzir, elas precisam aumentar de quantidade. Então, uma célula eu tenho 2, depois eu tenho 4, depois eu tenho 8, depois eu tenho 16. E assim ela começa a formar, então, um ser vivo que é pluricelular ou multicelular. Mas para que essa célula consiga se duplicar, a gente também precisa duplicar o quê? Seu material genético. Assim como a gente precisa duplicar suas organelas para que eu tenha a formação de uma nova célula, né? Então, a gente está falando agora, como eu falei no início da nossa aula, sobre núcleo. A gente vai falar sobre material genético que está lá no núcleo da célula. E para que essa célula consiga se duplicar, esse material genético, ele também precisa se duplicar. Então, o DNA, pessoal, ele possui processos específicos para sua duplicação. Então, eu tenho uma molécula de DNA que vai se duplicar formando outra molécula de DNA idêntica àquela molécula mãe, tá? Então, a gente tem esse processo de duplicação. E para que esse processo de duplicação do DNA aconteça, pessoal, eu preciso envolver enzimas que são importantíssimas para que esse processo aconteça, como, por exemplo, a DNA polimerase, tá? A DNA ligase, a gente tem a topoisomerase, helicase, tá? E aí também a gente tem algumas outras moléculas secundárias, como a primase, o iniciador, o terminalizador também, fragmento de Okazaki, tá bom? Que são importantes, mas a gente vai falar principalmente dessas 4 enzimas que são importantes para o processo de duplicação do DNA. Para que esse DNA ele se duplique, pessoal, primeiramente a gente precisa separar essas moléculas. Lembrem que o DNA ele está grudado, ele está em dupla hélice ligados pela ponte de hidrogênio. Para que esse DNA que está em formato de hélice, ele fique desgrudado, né, ele se pareie, então a gente precisa, pessoal, da ação da topoisomerase. É a topoisomerase aqui, ó, que vai fazer com que essa hélice, ela não fique mais em formato de, esse DNA ele não fique mais em formato de hélice, tá? E aí, quando eu tenho essa ação da topoisomerase, então eu começo a ver a ação da helicase, pessoal. A helicase é a enzima que vai quebrar a ponte de hidrogênio. Então, ela começa aqui, ó, a separar uma molécula de DNA da outra, né? Essas fitas, né? Uma da outra. Para aí sim, pessoal, eu tenho então a ação da DNA polimerase, porque é a DNA polimerase, pessoal, que vai colocar, né, bases nitrogenadas para duplicar, então, para a gente ter uma nova fita de DNA, tá? E aí, através da ligase, ocorre a ligação, né, dessa nova fita e a formação da nova fita em si. Né? Então, a gente tem a formação de uma fita contínua e a formação de outra fita descontínua, tá? E aí, depois, então, esse DNA aqui, ó, a gente observa a formação de 2 moléculas de DNA, a duplicação desse DNA. Então, de forma bem geral, é assim que acontece essa duplicação. Eu preciso da ação de enzimas que são importantíssimas para a fabricação, para a adição dessas bases nitrogenadas, tá? Seja ela guanina, seja ela adenina, citosina ou timina, sendo que a gente está falando de DNA, então a gente fala de timina, né, pessoal? Certo? Então, a gente tem aqui a duplicação do material genético. Após essa duplicação, pessoal, quando a gente precisa que ocorra a produção de uma proteína
por aquele gene, né? Lembrando que o gene nada mais é do que a organização das bases nitrogenadas. Então, eu tenho a união das bases nitrogenadas, que elas vão codificar uma proteína, né? Para que isso aconteça, a gente precisa primeiro que ocorra um processo que a gente chama de transcrição. Ó. A transcrição é o processo pelo qual a informação contida de um trecho de DNA ou gene, né, é copiada para uma molécula de RNA mensageiro, tá, pessoal? Então, a primeira fase da codificação de uma proteína é a formação de um RNA mensageiro, tá bom? Inclusive, pessoal, quando a gente tem essa transcrição, ocorre praticamente quase o mesmo processo da duplicação de DNA. Primeiramente, eu preciso separar essas duas fitas de DNA para que então ocorra a ação da polimerase, tá? Só que dessa vez a polimerase, ela não vai adicionar bases nitrogenadas do DNA, ela vai adicionar as bases nitrogenadas de um RNA. E qual é a diferença? É que o açúcar não é uma desoxirribose, e sim uma ribose. Lembra lá da diferença de DNA para RNA? E que a base nitrogenada, pessoal, ao invés de ter uma timina, nós iremos ter uma uracila, tá? Então, acontece praticamente o mesmo processo que a gente olhou anteriormente na duplicação, aqui na transcrição. Lembrando que eu não estou produzindo outra molécula de DNA como eu vi lá na duplicação. Eu estou produzindo agora uma molécula de RNA, tá? Tendo essas modificações que eu falei para vocês anteriormente, tá bom? E aí, pessoal, olhando aqui de forma mais específica nessa figura, fica bem legal da gente avaliar. Então, a gente tem aqui o núcleo, né, pessoal? A gente tem o DNA, que é o material genético, que eu quero fazer com que produza a proteína. Lembrando, pessoal, que o gene nada mais é do que o quê? Uma parte do DNA. Uma parte do material genético, né? Então, por exemplo, eu tenho esse gene bem aqui, ó. Esse gene vermelhinho que vocês estão vendo é um gene, é uma parte do DNA, né? Que provavelmente ele vai produzir uma proteína importante, uma proteína que eu quero estudar, uma proteína que eu quero, enfim, fazer para algum objetivo, né? Então, eu preciso produzir melanina. Eu tenho um gene no meu corpo, né, lá no meu núcleo das minhas células da pele, que produzem melanina, né, a proteína melanina. Então, esse gene, ele vai codificar a melanina. Então, se eu preciso fazer com que ocorra a produção dessa melanina, então, esse gene que é responsável por essa melanina, ele vai ser ativado, tá? Ele vai ser transcrito. E o que é ser transcrito? É transformar esse gene, esse DNA, em RNA. Então, acontece aquele processo que eu falei para vocês, bem parecido com a duplicação do DNA. Ocorre, então, a separação aqui, ó, dessas fitas, né? Lembrando que para que a gente consiga duplicar ou transcrever esse DNA, eu preciso que essa dupla hélice, ela se separe, né? Ela fique separada uma fita da outra, para que eu tenha, então, a leitura da topoisomerase, para que eu tenha a leitura da polimerase, né? Essas enzimas que são importantes para o trabalho ali dos processos dentro do núcleo, tá? Então, ocorre a transcrição a partir da ação dessas enzimas, praticamente das mesmas enzimas que a gente olhou na duplicação, tá, do DNA, e aí então eu tenho a formação desse RNA mensageiro, pessoal, a partir da fita molde, a partir daquela fita de DNA, tá bom? E aí, pessoal, inicialmente esse RNA mensageiro, ele é primitivo, tá? Ele é imaturo. Por quê? Porque ele possui, ó, introns, tá? Que são partes desse RNA que não vão ser codificadas, que não vão ser lidas. Essa parte, esses genes que não vão ser lidos, que não interessam para a célula, a gente chama de introns. E eu tô falando isso bem básico, pessoal, mas hoje em dia estudo já se sabe a utilidade desses introns, tá? Mas eu tô falando aqui mais de ativação gênica, então a gente vai trabalhar dessa forma. Então a gente tem um RNA primitivo que possui introns, tá? Que são partes que não são interessantes inicialmente para a célula, e nós temos os exons, que são as partes, pessoal, aqui, ó, por exemplo, em vermelho, que vão ser utilizadas, sim, para a produção de proteínas. Então, ó, a gente tem
a retirada desses introns e aí a gente tem a união desses exons, tá, pessoal? Formando, então, o nosso RNA mensageiro já maduro. E é esse RNA mensageiro, pessoal, que vai sair aqui, ó, do nosso núcleo celular para entrar, então, no citoplasma da célula. E quando eu tenho essa entrada, pessoal, aí sim eu tenho um RNA mensageiro que está pronto para ser, então, traduzido em proteína, pessoal, que é o que a gente chama de processo de transcrição. Pessoal, é o que a gente chama de tradução, que eu vou falar já já para vocês, tá? Então, aqui, ó, só recapitulando, na transcrição, a gente tem um DNA molde, né, que vai servir de molde para produção do RNA mensageiro, tá? E a gente tem a ação aqui, ó, da RNA polimerase, bem parecido como a gente viu ali no processo de duplicação, tá? E além disso, então, a gente tem a necessidade de ter nucleotídeos de RNA livres para que ele seja incorporado, assim como a gente viu na duplicação. Só que na duplicação, a gente tinha nucleotídeos de DNA, porque eu tinha duplicação do DNA. Como aqui eu tenho a transcrição, que é a utilização de uma fita molde de DNA para a síntese de um RNA mensageiro, então eu tenho os nucleotídeos de RNA livres para que eles sejam, então, incorporados para a formação desse RNA mensageiro, que posteriormente, aí sim, agora, ó, vai ser traduzido, pessoal. E o processo de tradução nada mais é do que a síntese de uma proteína específica daquele gene. Tá, pessoal? Então, é o processo pelo qual a informação contida no RNA mensageiro já maduro, lembra? Que saiu do núcleo celular, é utilizada para produzir uma proteína específica, tá? Então, a gente tem o processo de transcrição, como a gente já viu, né? Antes dele, a gente tem um processo de duplicação, né? Que a gente olhou no começo da nossa aula. Logo depois, então, quando eu quero produzir proteína, o primeiro processo que eu converso é quem? É o processo de transcrição, que é utilizar uma fita molde de DNA para a formação de um RNA mensageiro, tá, pessoal? E aí, esse RNA mensageiro, sim, ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, lá eu vou ter um código, né? Eu vou ter códons, uma trinca de códons. Então, por exemplo, aqui nesse RNA mensageiro, eu vou ter adenina, uracila e citosina, né? AUC ou AUG, né? Que aí vão codificar uma proteína específica como a metionina. Tá? Então, é dessa forma que acontece o processo de transcrição e tradução. No caso, quando a gente traduz, né, nada mais é do que uma ativação gênica, que é o trabalho de um gene para produzir uma proteína, né, de interesse, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, de forma resumida. Então, a gente tem os códons, as trincas de códons, né, como eu falei anteriormente para vocês. O A, o G, como por exemplo, né, a gente tem aqui um RNA mensageiro já maduro, que já está no citoplasma. Lembrando que a tradução ela acontece no citoplasma, pessoal, e a transcrição e a duplicação elas acontecem no núcleo celular, dentro do núcleo celular, tá? Então, a gente tem aqui o start codon, né, que é onde começa a leitura desse RNA mensageiro para que ocorra, então, ó, a tradução, a formação de aminoácidos, de polipeptídeos, a formação de proteínas, tá? E a gente também tem a formação dos stop codon, que é quando a gente indica, né, quando as células, o material genético indica a parada de leitura para que ocorra essa tradução, tá, pessoal? Então, dessa forma, dessa maneira bem simples, esse é o conceito de duplicação, de transcrição e de tradução, tá bom? E aí, pessoal, é importante também a gente frisar que os códons, eles são sequências de 3 nucleotídeos, como eu falei para vocês, que aí, ó, tem especificidade de um aminoácido, tá? Então, cada trinca, pessoal, de códons, essa organização das bases nitrogenadas no RNA que a gente viu, ela codifica proteínas específicas, tá? Então, a gente tem
essa combinação, por exemplo, de UUC, né, que codifica essa proteína aqui, e assim sucessivamente, UUA, UUG codifica leucina, e assim vai. Então, a gente tem aqui, ó, esse quadro de combinações das bases nitrogenadas lá do RNA, né, que codificam proteínas, por isso que o nosso código, ele é degenerativo, por isso que o nosso código, ele é universal, tá bom? E aí, resumidamente, a gente tem o processo de transcrição, processo de tradução. Então, a gente tem a transcrição, né, a partir de uma molécula, vou pegar aqui para vocês, uma molécula de DNA, que é a nossa molécula molde, né? Então, a gente tem aqui, ó, as bases nitrogenadas, né, T, A, C, T, A, C, G, A e assim sucessivamente. E aí, dependendo do gene que eu quero produzir a proteína, ele vai ser então transcrito em um RNA mensageiro. Então, eu não vou ter mais a timina e sim a uracila, né? Existe essa substituição quando a gente sai de um DNA para um RNA. E aí, lá no citoplasma da célula, eu tenho um processo de tradução, onde essas bases nitrogenadas vão ser lidas de 3 em 3 e formar, então, um aminoácido de acordo com a organização dessas bases nitrogenadas, tá, pessoal? E, novamente, aqui um resumo quando a gente traz desde a replicação, né? A gente falou na nossa aula desde a replicação, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui uma atividade para a gente fixar os conhecimentos de hoje sobre código genético e síntese de proteína, tá? Primeira questão. Qual é o processo pelo qual a informação de um trecho de DNA é copiada para uma molécula de RNA mensageiro? Bem fácil, né, pessoal? Quando a gente fala de molde de molécula de DNA para uma molécula de RNA, a gente já pensa em quem? A gente já pensa no processo de transcrição, né, pessoal? Que acontece ali dentro do núcleo celular. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra C, transcrição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foram informações bem legais que estão relacionadas também com as biotécnicas, né? Então, a gente hoje descobriu e se informou bastante sobre como que as células conseguem ativar seus genes, como elas conseguem produzir proteínas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, eu espero vocês e não percam. Tchau, tchau!